Esses dias o irmão pediu para mim: pastor, ora para me fazer uma viagem. Eu olhei no pneu do carro, falei: oro não, irmão. Nem o anjo entra desse carro. Olha esse pneu, irmão. Esse carro tem pastilha de freio, trocou o óleo. Não, pastor, eu vou pela fé. Eu falei: então vai, irmão, agora eu põe esse carro em ordem, irmão. Pastor, estou na igreja e não me batizei. Põe a tua vida em ordem, se batiza. Pastor, eu estou aqui, graças a Deus, já sou crente. E essa aqui é minha esposa. Eu e ela moramos. Moramos como assim? Não, nós somos amigados. Não, então não é tua esposa, não. A Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido é pela lei. Quem casa é o juiz. Põe tua vida em ordem, irmão. Põe tua vida em ordem. Procura um cartório. Casa num casamento comunitário. Faz igual eu casei sem condição, fiz um atestado de miséria, um atestado miserável. O cara aqui não pode pagar o casamento, eu fiz e casei. Põe tua vida em ordem. Organiza os documentos da sua casa, organiza seu guarda-roupa, organiza seu carro, organiza sua vida, organiza as coisas que estão atrasadas, põe as coisas em dia. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram, para adiantar, um texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero aproveitar para fazer os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus por esta rica oportunidade e também celebrando a Deus hoje por este momento tão especial para mim, pela minha família, minha esposa, meu filho. Estamos vindo do estado de Minas Gerais, residir aqui e sentimos a orientação de Deus de fazer da Assembleia de Deus Campinas o nosso lar, a nossa casa. Quero agradecer ao nosso bispo, Oídes, nossa bispa Neuza, por nos receber aqui. Estaremos debaixo dos cuidados pastorais de vocês para ser ensinado, admoestado, quando necessário, corrigido também. E estaremos aqui para aprender. Quero agradecer a Deus por todos os pastores. Agradecendo ao bispo, eu agradeço a todos os nossos demais pastores, a todos aqueles que nos recebem aqui no estado de Goiás há muitos anos, meu amigo pastor Henrique, todos os irmãos. Me sinto muito feliz essa noite de, a partir de hoje, fazer oficialmente parte desta grande família Assembleia de Deus em Campinas. Amém, meus irmãos? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 38. Primeiro livro dos Reis, 18, 38. Diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre o cumprimento de uma profecia, um tempo extenso, um tempo longo. O próprio Elias havia profetizado isso, e uma sequidão tão forte atingiu a terra, a ponto de não haver nem chuva e nem orvalho. Lá em Minas a gente chama de sereno, né? Sereno. Não chove, pastor Samuel, mas de manhã a grama está molhada, a folha das árvores estão molhadas, é o sereno. Israel ficou 3 anos e 6 meses, sem chuva e sem orvalho. A terra secou de tal maneira que secaram-se os poços, os lagos, os rios, as fontes de água. Secando-se todas as fontes de água, secou-se também a vegetação. Agora não tem mais pasto para os animais, não tem plantio, não tem colheita. Não tem quem importa, quem exporta, quem negocia. Junto com a sequidão, veio também
uma grande crise econômica para a nação. Absurdamente, uma crise generalizada. Mas não é só isso. Eu tive o privilégio, pastor Henrique, de conhecer todos os sertões do Brasil, todos, do Nordeste inteiro, de todos os estados do Nordeste. Tem lugares aqui dentro do nosso país que fica 2, 3 anos sem chover. Todo o cenário é cinza. Dificilmente encontra água, e quando encontra de má qualidade, o gado morre. E junto com a sequidão, uma série de doenças que só existe naquela região. Porque a falta de água também traz um problema de saúde pública. Então a nação de Israel está com um problema gravíssimo econômico e também está com um problema gravíssimo de saúde pública. Mas o maior problema de Israel não é esse. O maior problema de Israel é dito por Elias quando ele chega diante do povo e faz uma pergunta, dizendo: até quando vocês cochearão em 2 pensamentos? Vocês precisam fazer uma escolha. Se Baal é Deus, segue a Baal. Se Deus é Deus, segue a Deus. Vocês precisam decidir o que vocês querem. Vocês precisam tomar uma decisão. Quando Elias vai representar este povo, e Elias como representante de Deus diante do povo, Elias então sobe ao Carmelo. Se os irmãos lerem o contexto, Elias está subindo ao Carmelo para orar. E Elias está subindo ao Carmelo para orar pedindo chuva, porque a necessidade da terra é chuva. Se chover, enche o rio. Se chover, enche as fontes de água. Se chover, o pasto cresce, o gado engorda. Se chover, o homem planta. Se chover, o homem colhe. A terra precisa de chuva. De que a terra precisa, irmãos? Vamos lá bem forte. A terra precisa de... Porque chuva é uma necessidade. Guarde isso. A chuva é uma necessidade. Se tem uma coisa que nós sabemos, e não é pecado não, tá, irmãos? Se tem uma coisa que nós sabemos, é pedir Deus para suprir, resolver as nossas necessidades. Os irmãos lembram de Jesus no seu ministério? Bispo aí, Jesus no seu ministério, ele não era seguido, ele era perseguido. Porque aquela multidão não dava paz para Jesus dormir. Eles não davam paz para Jesus comer. Jesus atravessava um lago para ter um pouquinho de tempo com os discípulos do outro lado. O povo atravessava a pé e chegava na frente. Jesus entrava em casa, eles tiravam o forro da casa e entrava lá dentro. Todo lugar que Jesus estava, esse povo estava. Certa vez, Jesus parou no meio desse povo e disse assim: olha, a multidão, alguém aqui da multidão me tocou. Aí Pedro disse assim: não, Jesus, aí só está pedindo demais. Saber quem te tocou, como? A multidão te aperta, a multidão te oprime. Como saber quem te tocou? Esse povo. Jesus curava eles, dava pão para eles, dava peixe para eles. No dia da multiplicação dos pães, tinha quase 5.000 homens, sem contar mulher e criança, aproximadamente 15.000 pessoas. Aproximadamente 15.000 pessoas. Porque milagre é para todos. Milagre é para quem? Não, pode falar. Milagre é para quem? Vou te provar. Milagre é para todos. Você é crente, batizado nas águas, dizimista, ofertante, toma ceia, tem vida no altar. Jesus pode te curar aqui hoje? Sim ou não? E se entrar aqui nesse culto um adúltero, blasfemo, que bebe, que fuma, que usa droga, que fala mal de crente, Jesus pode curar ele aqui essa noite? Ah, então o milagre não é uma coisa do santo, do salvo. Não. Jesus deu comida para você hoje, sim ou não? Mas o seu vizinho que é ímpio come hoje também. Você mora, ele também mora. Ah, pastor, eu tenho um carro, ele também tem. Você tem uma casa, ele também tem. Só que, pastor Samuel, Jesus um dia vai iniciar ou instituir a ceia, e os discípulos preocupados: onde vamos comer a Páscoa? Porque esse povo não dá sossego para a gente. Onde comeremos a Páscoa? Jesus disse assim: olha, hoje tem um lugar mobiliado, preparado para nos receber. E no dia que Jesus instituiu a ceia, só estava Jesus e os discípulos. Quem estava na ceia? Vamos lá, todo mundo. Quem estava na ceia? Então quer dizer, milagre é para todos, sim ou não? E a ceia é para todos? Igreja é para todos, que a igreja é pública, sim ou não? E o céu é público?
Não. Por que Jesus estreitou na hora da ceia? Porque Jesus cura qualquer um, mas não tem comunhão com qualquer um. Não senta na mesa com qualquer um. Não tem intimidade com qualquer um. Então, cuidado para não achar que suprimento de necessidade é um sinal maravilhoso de Deus só na tua vida. Até porque Jesus pode fazer na tua vida e pode fazer na vida de qualquer um. Jesus nunca pediu currículo de santidade, de lealdade, de pureza para quem ia receber um milagre. Mas Jesus pede esse currículo de quem vai querer se alistar para entrar no céu. Jesus pede esse currículo para quem quer ser um obreiro do altar. Jesus pede esse currículo para quem quer tomar Santa Ceia. É diferente. Então nós temos esta gana, nós temos essa ambição de querer suprimento de necessidade. Quer que eu te provo? Eu já estou chegando lá, é rapidinho. Olha as campanhas das igrejas neopentecostais. Olha para... Eu não vou dizer nem da nossa igreja, porque na nossa igreja também, entre aspas, na nossa igreja que eu digo Assembleia de Deus, também tem campanha. Mas se você for nas igrejas neopentecostais, você vai ver um grupo quase que incontável de pessoas. E acredite os irmãos, a maioria não são crentes. Eles querem ser curados? Querem. Eles querem ser libertos? Querem. Eles querem uma porta de emprego? Querem. Agora faz o apelo e vê se todos aceitam a Jesus. Não, porque eles não estão interessados na eternidade. Eles estão interessados no suprimento da necessidade. É por isso que no Evangelho hoje tem tanto simpatizante. Tanta gente que acha a igreja legal, o pastor bacana, gosta de oração, gosta de vir, gosta de visitar, acredita na oração, quer uma bênção, mas não quer se converter, não quer se batizar, não quer tomar ceia, porque o pensamento dele é suprimento de necessidade. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre prioridade e necessidade. Diga comigo, prioridade e necessidade. Tem um versículo na Bíblia que fala dos dois ao mesmo tempo. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? E a sua? E as demais coisas? Nesse versículo, o que é a prioridade? O reino de Deus. E o que é a necessidade? As outras? Deus anulou a necessidade? Deus diz que não vai suprir a necessidade? Não. Deus disse, olha, eu não estou nem aí com a necessidade de vocês? Não, Deus não disse isso. Deus diz assim, eu sei que vocês têm necessidade, mas primeiro, buscai o meu reino e a minha justiça. As demais coisas, eu sei que vocês precisam, mas a prioridade é essa. Elias sobe ao monte para orar, precisa chover, pastor Henrique, precisa chover, porque a terra está passando por uma necessidade, a terra está precisando de chuva. De que a terra está precisando? Só que quando Elias sobe no Carmelo, pastor Samuel, a Bíblia diz que Elias se depara com um cenário. O altar do Senhor estava caído. O altar do Senhor estava destruído. O altar do Senhor estava derrubado. O altar do Senhor estava em ruínas. Quando Elias olha para o cenário de Israel, sequidão. Quando ele olha para o altar do Senhor, quebrado. Elias está no meio. Elias está no... Ou ele pede a chuva, que é uma necessidade, ou ele conserta o altar, que é uma... Vamos lá. Ou ele pede chuva, que é necessidade, ou conserta o altar, que é... então quer dizer que a prioridade aqui é o conserto. Sim ou não? A chuva vai ter que esperar o conserto. Então não peça chuva com o altar quebrado. Não faça campanha por chuva com o altar quebrado. Não faça campanha por dinheiro, por porta, por isso, por empresa, com o altar quebrado. Até porque a chuva não é a prioridade. A chuva é a necessidade. Primeiro o conserto, depois a chuva. Quem está entendendo a palavra? Levanta comigo as duas mãos aos céus. Deus sabe que precisamos de uma chuva, sim ou não? Mas qual é a prioridade? Um conserto. Um conserto. As pessoas não podem se sentir bem, à vontade, leve, tranquila, com a alma em paz, fazendo campanha por chuva. Senão o evangelho vai perder o rumo, as nossas mensagens vão perder o rumo.
Senão, meu pastor, a gente vai ficar pregando só para Jesus curar, abrir porta e enriquecer o povo. E quando fala da salvação, a pessoa vira as costas para a mensagem. Negativo. A maior prioridade dessa noite aqui não é sua dispensa, não é sua saúde. A maior necessidade, não. O primeiro desta noite aqui não é sua conta, não é sua fatura, não é seu carro, não é sua casa, não é sua geladeira, não é seu fogão. A prioridade aqui é vida no altar. É o altar de pé. Escuta, deixa eu te dar um exemplo. Você tem uma necessidade hoje. Você tem uma necessidade de 3 milhões de reais. São 20 horas e 24 minutos. Até as 9 da noite, Deus pode preparar esses 3 milhões para você. Sim ou não? Se Jesus preparar 3 milhões e suprir a necessidade do meu irmão que está precisando de 3 milhões, e o altar dele estiver quebrado, e Jesus voltar, ou recolher ele, ou ele morrer, dar um infarto fulminante e morrer, 9h05, os 3 milhões resolveu a vida dele? Não. Vai ficar ele, vai ficar os 3 milhões, vai ficar a casa, vai ficar a empresa. Agora, se o altar estiver de pé, a terra pode até estar seca. Se o altar estiver consertado, a conta pode até estar atrasada. Eu não estou dizendo que ela deve estar. Se o altar estiver de pé, você pode até estar passando por uma enfermidade. Mas se Jesus chamar a tua senha, você não vai ter problema com a eternidade. Se a trombeta tocar, você não vai ter problema com isso. Se Jesus voltar essa noite, você não vai ter problema nenhum. Levanta comigo as duas mãos aos céus. O conserto vem primeiro. Deus tá nos chamando para um tempo de alinhamento. Deus tá querendo que nós priorizamos o altar das nossas vidas, para depois pedir Ele o que precisamos ou necessitamos. Agora Elias conserta o altar. Quando Elias termina de consertar o altar, provavelmente ele imaginou, agora eu vou pedir chuva. Só que Elias recebe uma orientação de Deus, diz assim, não, agora não, Elias, o altar já está consertado, mas as pedras, que faz parte também do conserto do altar, estavam espalhadas no monte, 12 pedras. 12? Pedra é leve ou pesada? Leve ou pesada? Ah, então tá certo. Falar de peso hoje, irmão, falar de cruz, falar de pagar preço, padecer hoje, é um escândalo. Por uma geração, não estou dizendo vocês, mas estou dizendo que uma geração que acredita na hipergraça, que acredita no triunfalismo, que acredita que Jesus fez tudo e eu não preciso fazer nada. Eu não preciso jejuar, eu não preciso orar, eu não preciso renunciar, eu não preciso padecer. Você que não carrega as tuas pedras não para tu ver. Deus disse assim, pegue as pedras e ponha em ordem. Hein? Estou chegando lá. Pega as pedras e ponha em? Mas a terra está precisando de quê? A terra está precisando de? E Deus está pedindo? Ordem. Vamos lá, vai ficar melhor. A terra está precisando de? E Deus está pedindo o quê? Ordem. Meu bispo, eu estava pregando numa convenção, não vou falar o nome do estado, claro, mas eu estava pregando numa convenção aqui do norte do país. E eu não sei se foi Deus, o diabo, quem foi, se foi o coração do homem mesmo. O chefe do trânsito daquela cidade, daquela capital, resolveu, o pastor Samuel, fazer uma blitz na saída da convenção. Bem na saída, a convenção está aqui, o prédio da convenção. Na saída fizeram uma blitz enorme, não passava ninguém. Até o carro que eu estava foi preso, foi todo. 250 carros para o pátio, aquele dia. Porque os documentos não estavam em ordem. Não estavam em? Esses dias o irmão pediu para mim, pastor, ora para mim fazer uma viagem. Eu olhei no pneu do carro, falei, ora não, irmão. Nem o anjo entra desse carro. Olha esse pneu, irmão. Esse carro tem pastilha de freio, trocou o óleo. Não, pastor, eu vou pela fé. Eu falei, então vai, irmão, agora eu põe esse carro em ordem, irmão. Pastor, estou na igreja e não me batizei. Põe a tua vida em ordem, se batiza. Pastor, eu estou aqui, graças a Deus, já sou crente. E essa aqui é minha esposa. Eu e ela moramos. Moramos como assim? Não, nós somos amigados. Não, então não é tua esposa, não. A Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido é pela lei. Quem casa é o juiz. Põe tua vida em ordem, irmão. Põe tua vida em ordem. Procura um cartório. Casa num casamento comunitário. Faz igual eu casei sem condição, fiz um atestado de miséria, um atestado miserável. O cara aqui não pode pagar o casamento, eu fiz e casei. Põe tua vida em ordem.
Organiza os documentos da sua casa, organiza seu guarda-roupa, organiza seu carro, organiza sua vida, organiza as coisas que estão atrasadas, põe as coisas em dia. Esse dia o irmão orou: pastor, o senhor ora por mim que eu estou indo para os Estados Unidos. Falei: que benção, irmão, não está fácil conseguir o visto não. Ele falou: não, eu vou pelo México. Falei: não, faz isso não, irmão, faz isso não, tem que entrar em ordem, tem que entrar documentado, tem que entrar certo. O problema, pastor Samuel, o problema, pastores, é que tem gente pedindo chuva no meio da bagunça, tem gente pedindo chuva no meio da baderna, tem gente pedindo chuva com as pedras espalhadas. Com muito respeito, diga ao teu irmão assim: Deus está pedindo ordem. Deus está pedindo ordem. Mas a terra está precisando de quê? Chuva. Deus está dizendo assim: vocês estão precisando de chuva, mas eu estou dizendo que a prioridade é ordem. Eu quero ordem. Prepara o cenário para Deus fazer um milagre. Prepara o cenário. Irmão, a gente tem que ter as coisas em ordem até para morrer. Isaías foi profetizar em Ezequias e diz assim: põe tua casa em ordem. Por quê? Você vai morrer, rapaz. Até para morrer você precisa ter a vida em ordem. Mas a terra está precisando de quê? De chuva. Aí, pastor Henrique César, Elias disse assim: agora vai cair chuva mesmo. Quando Elias pensa em pedir chuva, Deus: o altar está consertado, as pedras estão em ordem, mas está faltando combustível. Tem que colocar lenha. Hoje nós ouvimos uma palavra aqui, né, minha bispa? Poderosíssima pela manhã. Por que Elias teve que colocar lenha no altar? Porque Deus não coloca lenha no fogo. Deus só coloca fogo na lenha. Quem coloca combustível no altar sou eu. Eu tenho falado uma coisa, não me tenha como ignorante ou pentecostal radical, pentecostal maluco, não, mas deixa eu te falar uma verdade. A maioria dos crentes, o diabo tinha mais dele do que Deus tem. Gente que dançava 4 dias de carnaval e 6 da manhã do último dia estava gritando: mais um, mais um. Quando estava no pagode, no ralabucho, no forró, é a que mais dançava, é a que mais gritava, é a que mais sorria, é a que mais rebolava. O camarada dentro do estádio é o que mais grita, é o que mais levanta a mão, é o que mais enlouquece, é o que mais corre dentro do estádio. Quando você vê ele no culto, você diz assim: meu Deus, o jogo tinha que ser aqui. Não é possível que na frente da tua novela, da tua série, a senhora é tão animada, entra no culto bocejando. Posso falar uma verdade aqui? Não fica chateado não. Posso falar a verdade ou não? Fala ou não falo? Tem gente que a cara de azedo dele é só na igreja, irmão. Essa cara ruim é só aqui. Quando está vendo a novela dela, não faz cara ruim. Quando ele está vendo o jogo dele, ele não faz cara ruim. Quando ele está assistindo o programa dele, não faz cara ruim. E entra na igreja com a cara azeda. Reclama do som, reclama que está calor, reclama que o ar está fora. Não, sabe o que é isso aí, irmão? Isso é falta de lenha no altar. Nós temos que entrar aqui com combustível. Sabe o que a Bíblia diz? Entrai pelas suas portas com louvores, e pelos seus átrios com ações de graça, e no seu templo cada um diz glória. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Tem lenha aí nesse altar, irmão? Olha, não, segure a tua mão levantada por um minuto, dê glória a Deus. Não perca este lindo costume, não. Não perca essa cultura especial de glorificar a Deus. Na hora de cantar, canta com vontade. Na hora de orar, ora com vontade. Na hora de ler, leia com vontade. Na hora de glorificar, glorifique com vontade. É necessário colocar combustível no altar. Pastor Samuel provavelmente hoje é um dos maiores mestres que nós temos na Bíblia. Enoque, eu só falo Samuel, pastor Enoque. Pastor Enoque, eu sei bem pouco, mas agora estando aqui eu vou aprender bastante com o senhor. Pastor Enoque, a arca de Deus chegou na casa de Obed-Edom sem Obed-Edom pedir. Ela entrou, foi colocada na sua casa. Em 3 meses toda a história da sua família e do seu campo foi mudada. Só que 3 meses depois Davi passou lá para buscar a arca. Agora Obed-Edom, meu pastor, fala para a mulher assim: arruma tudo, nós vamos embora. Bora para onde? Agora que a plantação está boa, o gado multiplicou, agora que a gente está enriquecendo, prosperando, a gente vai embora por quê? Obed-Edom disse assim: porque a arca no começo veio até mim, mas eu me acostumei tanto com a presença dela, que para onde ela for, eu vou atrás.
Deixa eu te contar um segredo. Sabe aquela vontade que você tinha de orar? Quando você era novo convertido, de vir para a igreja, chegar mais cedo, ir embora mais tarde, andar a pé, vir debaixo de chuva. Aquele negócio de novo convertido. Aquilo lá Deus te deu de graça. Você aceitou Jesus, Deus te deu. É por isso que você ficava com aquela vontade. Só que o tempo foi passando, Deus disse assim: não, agora não é assim mais não. Agora eu não vou te dar vontade de orar mais. E nem vou te dar vontade de congregar, nem vontade de ler. Agora você vai ter que fazer. Porque você entendeu que você não pode viver sem isso. Então orar não é uma questão de desejo de orar, é uma necessidade de orar. A Bíblia fala sobre a necessidade de orar, o dever de orar. É um dever, quem não ora está devendo. Eu tinha um pastor chamado Moisés Macedo. E um dia eu cheguei para ele dizendo: ah, pastor, eu não estou conseguindo orar não. Eu levanto de madrugada para orar e eu misturo a oração toda porque eu estou com muito sono. Ele disse para mim assim: eu vou te ensinar um segredo. Quando você for orar, pega uma bacia de água. Você ora ajoelhado? Ora ajoelhado. Pega uma bacia de água e coloca do lado. Quando o sono bater, você enfia a cara na água. Eu falei: mas aí é um sacrifício muito grande. Ele disse: não, mas orar é isso mesmo. Orar é isso. Você não tem que orar porque você está com vontade de orar. Você tem que orar porque você precisa de orar. Com muito respeito, eu sei que nós estamos num culto de ensino, mas diga comigo assim: eu preciso colocar lenha nesse altar. Por mais um minuto, levante as tuas mãos. Receba essa exortação com carinho, que eu não estou te corrigindo não. Só estou te falando com você como um irmão. Aos mais velhos falamos como pai, aos mais novos como irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você tem entusiasmo para tudo. Você é um camarada tão entusiasmado com suas festas, com seus jogos, com tudo. E para Deus você é apagado, para Deus você é vagaroso, para Deus você é preguiçoso. Está errado. Coloca lenha nesse altar. Tenha uma vida espiritual ativa. Tenha uma vida espiritual acesa. Tenha uma vida espiritual abundante. Mas a terra está precisando de... Chegando lá, a terra está precisando de chuva. Já choveu? Não. Por que não choveu, pastor? Porque a necessidade vai ter que esperar a prioridade. Antes da chuva, um conserto. Antes da chuva, uma ordem. Antes da chuva, lenha. Quando Elias acha que está tudo pronto, Deus, não. Está faltando o sacrifício no altar. E esse sacrifício, o holocausto ou a oferta queimada, que é a mesma coisa, não podia ter 4 coisas. Não podia ser magro, não podia ter defeito, não podia ser doente e nem podia ser maculado. Elias trouxe para o altar 3 anos e 6 meses sem pasto, sem água, sem rio, sem córrego. Elias trouxe para o altar um novilho sadio, gordo, sem defeito e sem mácula. Pastor, por que Elias não comeu o novilho? Por que Elias não fez um churrasco para Israel com aquele novilho? Não estava todo mundo com fome? Elias não fez com aquele novilho porque aquele novilho era de Deus. E o que é de Deus não se come. O que é de Deus não se negocia. O que é de Deus não se divide com os outros. Você pode dividir com os outros o que é seu. O que é de Deus não. Enquanto o pastor Henrique, Elias estava cortando o novilho, os profetas de Baal estavam se cortando. Porque quem não corta o sacrifício vai acabar se cortando. É por isso que tem gente se mutilando. É por isso que tem gente patinando. Poderia prosperar, poderia crescer, poderia ter uma empresa maior, poderia ter um emprego melhor, poderia ter uma vida mais abastada. Mas sabe o que ele faz? Ele não tem coragem de cortar o novilho que é de Deus. Aí ele acaba se cortando. Ele acaba se sacrificando por não sacrificar o novilho. Quando Elias coloca o novilho no altar, agora Israel está precisando de... Cheguei lá. Israel está precisando de... Antes da chuva, diga comigo, um conserto, ordem, lenha, sacrifício. Meu bispo, o que Elias faz agora? Uma vala em volta do altar, uma trincheira em volta do altar. Por que em volta do altar, pastor? Porque Deus não quer que nós resolvemos o que está em volta. O altar depois eu resolvo. Resolve o altar e depois resolve o que está em volta, porque o altar é a prioridade. Elias agora faz uma vala em volta do altar, enche esse altar com
12 potes de água. Parece uma loucura, porque está faltando água, não tem água na terra. E Elias manda colocar água e chama o povo. Quando Elias chama o povo vem sedento de chuva. De quê? Fecha a Bíblia, ó. O povo vem sedento de... Aí Elias fala para o povo uma loucura. Exatamente o que o povo não queria ouvir. Elias diz assim: eu vou fazer uma oração e vou pedir a Deus para responder com... Não escutei. Com? Mas a terra está precisando de quê? E Elias está pedindo o quê? Porque a chuva é a necessidade. E o fogo? Diga para o teu irmão assim: eu acho que você está precisando mais de fogo do que de chuva. Você está pedindo chuva, mas está precisando é de fogo. Olha que ótica, irmão. Olha como a ótica espiritual é totalmente diferente. Elias poderia ter subido ao monte e pedido chuva. Ele falou: não, tem um processo. Quando Elias pede, versículo 38, olha como Deus considera, pastor Enoque. Olha como Deus vê, enxerga. Olha como Deus respeita o que a gente faz. O fogo de Deus não caiu no monte. O fogo de Deus não caiu em Elias. O fogo de Deus não caiu nos profetas de Baal. O fogo de Deus desceu no altar. O que estava no altar? Diga comigo: um concerto, ordem, lenha e sacrifício. Deus acaba de receber tudo que Elias fez. O fogo desceu ali como uma comprovação de que Deus, olha, eu vi você consertando, eu vi você colocando as coisas em ordem, eu vi você colocando lenha no altar, eu vi você colocando o sacrifício no altar. Então eu tô mandando o meu fogo aí para você ver que eu assisti isso, eu vi isso. Só que quando chega, Bispo Oides, na água, a água não queima o fogo. Queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a pedra, queimou o pó da terra, mas a água não. Por quê, pastor Moisés? Porque a água não queima. A água muda de estado. A água sai do estado líquido para o estado gasoso. No calor acontece esse fenômeno, a água evapora. Só que quando o fogo de Deus desce no novilho, é porque Deus não leva o novilho para o céu, Deus não leva o novilho para a glória. Deus manda queimar o novilho porque é a oferta queimada. Deus recebe a fumaça, porque para Deus as coisas têm mais cheiro do que som. Por isso que a maioria das coisas não chega no ouvido de Deus, chega nas narinas. Porque aquela fumaça ali representa o conserto, a ordem, a lenha e o sacrifício. E isso sobe como cheiro suave até o trono de Deus. Diga comigo: até o trono de Deus. Mais uma vez. Só que a água que evapora da trincheira, ela não vai para o trono de Deus. Ela vai para as nuvens. Para onde ela vai? E lá na nuvem ela vira o quê? Chuva. E a terra está precisando de quê? Então, se eu fizer fumaça no altar, Deus faz chuva na nuvem. A terra está precisando de quê? Então, se eu cumprir com a prioridade, Deus supre. Eu não preciso me matar pedindo chuva, eu preciso me esforçar para cuidar do altar. A chuva vai ser provocada por minha atitude. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Se você fizer um concerto, se você colocar as coisas em ordem, se você colocar lenha no altar, se você colocar sacrifício no altar, sabe o que Deus está dizendo? A chuva só desce depois que a fumaça sobe. Primeiro a fumaça subiu, para depois a chuva descer. Com todo respeito, se tiver alguém aqui que ainda não serve a Deus, Deus sabe que você tem fé, que você acredita nele. Mas esse negócio de fazer campanha por chuva, irmão, isso é para os fracos. A gente tem que fazer campanha pelo altar. A gente tem que fazer campanha pelo conserto. A gente tem que fazer busca pela ordem. Senão, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos ter uma multidão de gente na igreja que gosta de cura, de porta, de milagre, de emprego, mas que despreza apelo, que despreza a salvação, que despreza a eternidade. Nós não podemos patrocinar as pessoas que fazem campanha por chuva, não.
Eles vão vir atrás de chuva e quando chegar aqui vão ouvir falar sobre conserto. Eles vão vir atrás de chuva e quando chegar aqui vai nos ouvir falar sobre ordem. Ah, pastor, eu não gostei do que ouvi, não gostei do que o bispo falou. Então, de repente, você não está interessado no altar e Deus acaba de revelar teu coração. Você está interessado na chuva. Mas agora, a chuva, a água evapora e vai para as nuvens. Agora olha o que a Bíblia diz. Que quando Elias foi orar e pedir para o moço ver, antes da oração, Elias disse assim: eu ouço. Logo após esse texto que eu li, eu ouço o barulho de uma grande chuva. Elias precisou ver a chuva? Não. Tem gente consertando o altar, colocando as coisas em ordem, colocando lenha no altar, colocando sacrifício no altar. E quando alguém diz para ele: você é um otário, você é um bobo, você é um fanático, você é um maluco, sabe o que ele diz, pastor Enoque? Pode falar o que você quiser, eu já ouço. Eu já estou ouvindo o som de uma grande chuva. Tem um milagre vindo aí. Quem acredita nisso? Diga glória a Deus. Deus está requerendo algo de você e ao mesmo tempo te dando um sentimento de que tem uma bênção a caminho. Deus está mandando você fazer algo e junto com isso te dando o sentimento de que algo bom está para acontecer. Levanta a tua mão e diga: eu ouço barulho de uma grande chuva. Sabe o que aconteceu? Dentro de pouco tempo, os céus se enegreceram com nuvens carregadas. Com nuvens, termina aqui, com nuvens carregadas de quê? Porque depois do concerto, da ordem, da lenha e do sacrifício, Deus não manda sereno, Deus não manda orvalho, Deus não manda chuvisco, Deus manda nuvem carregada. Levanta comigo as mãos aos céus, que é profético isso. Oramaia turi revai me terra. Isso, levante comigo as suas duas mãos aos céus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou exigindo algo de vós, mas eu vos recompensarei e mandarei uma nuvem carregada. Eu estou aqui pregando, acreditando que você também acredita na palavra. Sabe o que esta noite está acontecendo? Esta noite, pastor Enoque, nesta noite está acontecendo carregamento. Enquanto tem alguém dizendo assim: eu vou pôr isso em ordem, eu vou arrumar isso, eu vou fazer isso, Deus está dizendo para a providência, para o milagre, para a necessidade que você tem: carrega essa nuvem para mim, enche essa nuvem. Não, cabe mais, enche mais. Depois que o carregamento estiver pronto, Deus vai mandar o frete. Deus vai dizer assim: olha, o nome é Henrique César, rua tal, CEP tal, nuvem, é para lá que você vai. A minha serva está te esperando, chuva, ó. O meu servo está te esperando, nuvem, ó. Agora que você está carregada, vai para cima da casa da minha filha, porque eu vou dar uma ordem de você despejar lá tudo para suprir as suas necessidades. Quem acredita que o Deus da prioridade é o Deus que supre necessidades, diga glória a Deus. Fica de pé comigo por um minuto, permissão do nosso pastor. Eremaia surimi canterebia. Providência serimicovia. A senhora acha que Deus não sabe o que a senhora precisa? Meu irmão, você acha que Deus não está nem aí com a tua luta financeira, com suas contas? Você não tem um Deus assim, um Deus que só exige, que só pede, que só manda. Não, Ele ordena, Ele manda, Ele coloca prioridades, mas Ele sabe cada detalhe que você precisa.
Eu sei que nós estamos num culto de ensino, mas diga assim para o teu irmão, diga assim para o teu irmão: tem uma nuvem carregada vindo na sua direção. Deus está carregando, bispo Oídes, uma nuvem para 2025. Deus vai mandar essa nuvem para cima da Assembleia de Deus de Campinas e vai dizer: chuva, agora desce. Quando eu cumpro as prioridades, Deus supre as necessidades. Levante comigo as mãos aos céus e assim terminamos. Pastor, qual é a minha função? A minha função é fazer água na nuvem? Não. A água só vai para a nuvem quando você provoca essa chuva. E você só provoca chuva quando você faz a fumaça, ou quando a fumaça do altar sobe. Você acredita que o culto desta terça-feira chegou no trono? Você acredita que a tua contribuição chegou no trono hoje? A senhora acredita, a senhora que veio enferma, veio de longe. Você, meu irmão, veio do trabalho, cansado, pegou trânsito, veio de longe. Você acredita que Deus viu esse esforço? Deus viu você carregando essa pedra? Você acredita que você entrou aqui essa noite e Deus olhou para você e disse assim: olha, está vendo lá meu filho? Poderia estar em qualquer outro lugar, mas escolheu estar na minha casa. Quando a fumaça do altar sobe, a chuva da nuvem desce. E eu quero liberar essa palavra para a tua vida. 2025, se nós priorizarmos o altar, nós teremos a maior chuva que já tivemos em nossas vidas. Deus vai molhar a tua terra, meu irmão. Deus vai molhar os teus projetos, meu irmão. Deus vai tirar essa sequidão. Tem alguém que acredita nisso? Diga glória a Deus. Esse é o ano da reforma, esse é o ano da construção, esse é o ano da ampliação, esse é o ano da cura divina, esse é o ano do culto de ação e graça. Esse é o ano de você formar, esse é o ano de você receber aquela chave que você tanto espera. Só priorize o que é para ser priorizado. Levante as suas mãos aos céus. Só você que trouxe lenha, jogue um graveto aí nesse altar agora. Por um minuto dê glória a Deus. Por um minuto agradeça a Jesus por ter te dado graça para estar aqui nesta noite de terça-feira. Por um minuto deixa Ele renovar a tua vida, deixa Ele acender o altar da tua vida. Diga: Jesus, eu estou aqui, muitas coisas estão me faltando, mas eu priorizo o teu reino, eu priorizo sua justiça, eu priorizo sua casa, eu priorizo o seu altar, eu priorizo o Espírito Santo, eu priorizo as coisas eternas, eu priorizo as coisas espirituais. Quantos podem por um minuto adorar a Deus? Pai, nós te adoramos. Nós adoramos o teu santo nome, Senhor. Nos ajude a carregar estas pedras, nos ajude a colocá-las em ordem, nos ajude a cortar o sacrifício, nos ajude a trazer lenha para o altar. Nos dê humildade, sabedoria, aquebrantamento, para reerguermos aquilo que está em ruína, quebrado, derrubado. Que esta noite, Senhor Deus, uma grande chuva esteja sendo preparada, porque dentro de pouco tempo o Senhor Deus nos surpreenderá. E quando nós cumprirmos as nossas prioridades, teremos supridas as nossas necessidades, e nisto será o teu nome glorificado. E a igreja diz amém. Pode aplaudir ao Senhor se você quiser. Irmãos, eu sei que o culto do ensino, do crescimento espiritual, é mais frequentado pelas pessoas que já servem a Deus. Mas quem sabe você não entrou aqui hoje e diz: pastor, nem era para mim estar nesse culto, você acredita? Deus criou uma situação para mim vir à igreja hoje. E ouvindo o Senhor pregar esta mensagem,
eu descobri que a maior necessidade que eu tenho não é a que eu pensava ser. Eu preciso priorizar o altar, eu preciso consertar minha vida, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar a tomar ceia, eu preciso voltar a congregar, eu preciso entregar minha vida a Cristo. Quem sabe não tem alguém aqui nessa situação que queira voltar para Jesus hoje? Tem alguém? Tem alguém? Pastor, eu vim aqui hoje para ouvir essa mensagem. Eu vim aqui hoje e Deus falou comigo. Se tiver, eu não sei se tem, mas se tiver alguém e você quiser fazer um concerto com Deus, a hora é agora, a hora é essa. Revela para Deus teu coração agora. Você está desesperado e obcecado pela chuva, ou você tem coragem de priorizar o altar?